Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que estejamos iniciando mais uma dessas reuniões maravilhosas que são nos apresentado, com bastante amor, com bastante carinho, sempre lembrando que Jesus está ao nosso lado, que José de Mocó, que é esse nosso amigo querido, está nos bafejar com toda a felicidade, para que estejamos aproveitando este minuto e trazendo aos nossos espíritos aquilo que Jesus nos ensinou, a grande verdade. Então que estejamos modificando as nossas condições espirituais, mudando o nosso patamar vibracional, para que estejamos ascensionando com essas grandes almas, com esses grandes espíritos queridos. Eles estarão nos ajudando, nós estaremos muitas vezes tendo esta linda oportunidade, quando sairmos daqui possamos voltar inúmeras vezes para nos curar das nossas próprias enfermidades. Que estejamos então nesse instante aproveitando Jesus em nossos corações, buscando interiorizar-nos, sabendo cada um de nós as nossas dificuldades, cada um de nós as nossas particularidades, e entendendo que somos derivados da vida de Deus, e somos centelhas divinas do Criador, somos seus filhos, e podemos muito, se assim o quisermos, como nos disse nosso Mestre Jesus. Então que busquemos dentro deste pouco que somos hoje, o muito que tem dentro de nós, para que nos tornemos cada vez melhores. Que essa oportunidade seja dada para todos nós neste instante maravilhoso divino, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Não é isso? Que Deus abençoe. E, gente, hoje quem vai falar a palestra, quem vai fazer a palestra, vai ser nossa irmã Maria da Graça, né? Nossa irmã Maria da Graça, que estava passeando, tomando solzinho, né, na Bahia, comendo peixinho. Agora ela voltou para estar fazendo a palestra para nós. A nossa irmã Maria da Graça, ela é a coordenadora do curso, né? Então quem quiser conhecer mais sobre a doutrina, por favor, converse com ela. E hoje ela vai falar sobre pensamento filosófico, tá? Hoje ela vai filosofar, tá bom? Que Deus abençoe, né? Se Deus fica à vontade. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta tarde maravilhosa. Quando me é permitido falar alguma coisa aqui, eu procuro sempre buscar nos livros em que eu leio, sempre faço isso e sempre ensinei isso a alguns instrutores que estão aqui, todos deles. Leiam, coloca no papel aquilo que vocês acham que é conveniente para vocês falarem ou para vocês instruírem os alunos. E dessa forma é a minha maneira de ser, de jogar no papel aquilo que eu vou lendo. Isso eu faço desde quando eu estava na faculdade, né? Que eles iam, o professor ia falando e eu ia escrevendo e jogava depois para montar o meu trabalho. Então, eu vou falar sobre o pensamento filosófico. Nós vamos hoje discorrer sobre esse pensamento, buscando um conhecimento diferente da didática. Eu busquei nos livros de Emmanuel, que eu li, nos livros de Kardec, procurei em vários livros que eu busquei, inclusive nos livros de filosofia, né? Filosofia das filosofias. Então, quem fez filosofia, quem estudou filosofia, vai lembrar disso também. Bom, desde a antiguidade, os seres humanos têm a necessidade do alimento, do agasalho, do abrigo e da proteção.
obrigado a pensar, a buscar formas de sobrevivência. Ao longo da história da humanidade, à medida que começam a interagir uns com os outros, surge aí a necessidade das respostas para os questionamentos dessa natureza sobre a vida. Desde a antiguidade, os povos do Ocidente, egípcios, indianos, babilônios, caldeus, através da revelação espiritual, já traziam dentro de si informações a respeito da vida, da imortalidade e da reencarnação. Isso já era lá dentro, no âmago do ser. Bom, e no século V antes de Cristo, estando nessa época, naquele contexto da polis, da cidade-estado, onde as pessoas já vivem uma sociedade mais dinâmica, é que nós vemos que grandes pensadores, para se referir a respeito da natureza e das relações humanas, para entender como tudo isso acontece, foram buscar ideias e deu-se o nome de filosofia. Que philos significa amor, sofia, saber. Pois a filosofia busca a verdade, vai buscar o que é a beleza, a arte, a moral e também a ética. Que isso, a ética, nós aprendemos nas escolas, nós aprendemos nas faculdades, que nós temos as aulas de ética e de moral. Bom, isso, houve essa necessidade. Começa então a surgir na Grécia os filósofos da natureza, chamados de pré-socráticos, sendo Tales de Mileto o primeiro filósofo, depois Pitágoras de Salmos. Salmos quer dizer a cidade de onde ele vinha. Naquela época não existia o sobrenome como a gente tem agora. O sobrenome era da cidade de onde ele nasceu. Então era Pitágoras e Salmos, que abrem o caminho para a busca do conhecimento, que percebem a necessidade de buscar algo mais. Enquanto os pré-socráticos vão elaborar o pensamento voltado para a natureza,
Sócrates vai elaborar o pensamento voltado ao homem, no exercício da razão. Sócrates buscava trabalhar com a razão, buscando no ser a razão, estabelecendo que a vida física é o resultado do mundo das ideias e que a criatura provinda do mundo das ideias deve desenvolver uma temporada carnal para o psiquismo divino nele latente. Essa era a ideia de Sócrates. Sócrates acreditava nesse psiquismo que está latente no ser. Olha ali, já um espírito já bem evoluído. Logo após, Platão e Aristóteles encarregam-se de estabelecer as diretrizes básicas do idealismo, mais tarde do espiritualismo. Outros pensadores, como Eusípio, Lucrécio, Demócrito, estabeleceram que a vida era totalmente destituída de significado e de qualquer representação de natureza perpétua. Portanto, era resultado dos átomos, do vácuo e do movimento. E quando esses elementos se desuniam, se dissociavam, a vida aniquilaria. O pensamento grego vai avançar através da história, particularmente no Ocidente, com estas duas expressões de raciocínio. De um lado, a apresentação do atomismo e do outro, o pensamento ético dos pais da doutrina espiritualista. Mais tarde, com a vinda de Jesus, ele ofereceu a proposta mais sublime, que é a proposta do amor. E através do Evangelho, ele traz a certeza da sobrevivência do ser ao fenômeno da disjunção molecular da matéria, quer dizer, dissociação da matéria. Ele mesmo, depois de viver junto a nós, experimentou a crucificação. E aí ele veio mostrar aos seres amados que ficaram na retaguarda a imortalidade da alma, deixando para nós
para todos, o exemplo para toda a humanidade e a certeza que é possível nos encontrarmos e desfrutarmos do reino dos céus. O Evangelho é o retrato fiel de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando a vida e as aspirações. O cristianismo esse trecho eu aprendi com a irmã. O cristianismo, nos primeiros tempos de sua história, lembra-nos as apagadas figuras de pescadores humildes, grosseiros, quase analfabetos, a enfrentarem o extraordinário e secular edifício erguido pelos triunfos romanos, como o único objetivo de levar o amor. Isso nós vivenciamos e aprendemos através do Evangelho segundo o Espiritismo. Afrontando a morte em todos os caminhos, eles reconheceram que inúmeros espíritos oprimidos os observaram. Através do exemplo, através das palavras maravilhosas, ouviam essas palavras consoladoras, formavam em causa divina do Divino Mestre. E muitos deles se deixando levar para o sacrifício nas arenas aonde eram ali despejados para que os leões os devorassem, e muitos deles, na hora, simplesmente elevaram o pensamento ao Criador da vida e a Jesus, naqueles cânticos maravilhosos, aonde pudessem ser auxiliados pelos espíritos superiores. Nas perseguições aos cristãos, que foi de Nero a Diocleciano, vemos pelo testemunho da história gestos de beleza moral, dignos de grande respeito. Foi assim que, contando com o respeito e a consideração das autoridades na época, nas autoridades de filosofia em moda na época, os seguidores do Cristo sentiram forte amparo na voz esclarecedora de Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e outras sumidades do tempo. Também a conversão de Saulo de Tarso, cidadão romano, também influiu poderosamente na difusão da Boa Nova, e todo o sangue dos mártires da fé no
nosso Mestre Jesus transformou-se em sementeira bendita de crença e de esperança consoladora. Foram surgindo aí, através do tempo, as reformas. E no quarto século da nova era, quando Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno e os bispos de Roma instituíram o culto aos santos. Os bispos sempre tentaram exercer o poder entre todos os seus irmãos, que traziam menos conhecimento. Sendo estas pretensões destruídas, porque surgiu entre muitos que tentaram combater esses absurdos a figura de Agostinho, que se tornara adepto fervoroso de Jesus. Desde o concílio ecumênico de Nicéia, eram realizadas reuniões entre os parlamentares eclesiásticos, onde eram debatidos todos os problemas de interesses cristãos, trazendo desfiguradas a beleza simples do Evangelho do Mestre, passando por reformas. Perdeu a simplicidade encantadora das suas origens, transformando-se em grandes edifícios pomposos, surgindo altares e paramentos para as cerimônias religiosas. Nós lembramos isso no livro há 50 anos depois, quando Célia, na cidade de Alexandria, estava tentando colocar o seu pensamento maravilhoso com toda a pureza das palavras de Jesus. E ela teve que sair do colégio onde ela estava, desse convento, e foi para um casebre. Quem leu o livro há 50 anos depois sabe disso. Ela foi para um casebre e se tornou ali, desde que ela esteve nesse convento, que ela teve que se vestir de homem para ser abrigada nesse convento. E ela vai para um casebre, e ali ela passa com o irmão Marinho, e começa ali a praticar realmente o Evangelho de Jesus, em sua pureza, em sua nitidez, exemplificando o amor, a caridade e a fraternidade. Isso é só uma adendo. Roma, a cidade dos Césares, o Vaticano, com toda a sua potência de poder e austeridade, afogou-se na vaidade. Com seu apogeu, com suas suntuosas basílicas, suas pomposas solenidades
ali o retrato dos cônsules do antigo Senado romano. Os pontífices, tendo o que procuravam, têm aí o seu império na terra, seu império de poder, e aí que ainda não é o reino de Jesus. Pois entre Jesus, que me perdoe quem é da religião católica, entre Jesus e o Papa, entre os apóstolos e os clérigos, há uma distância imensurável. Roma, o Vaticano, é ali uma potência. Tudo é feito com ouro. Ali a riqueza impera, aonde tem os guardas em cada pedaço, e você não pode muitas vezes chegar perto de nada. Eu tive a oportunidade de observar isso. Eu olhava aquilo e pensava, meu Deus, quanta suntuosidade e tanta gente passando necessidade. Nos arredores do Vaticano e lá dentro não existem mendigos. É proibido. Mas pelas periferias de Roma a gente sabe que tem. Mas, como a gente sabe, dentro da doutrina espírita, cada um responde pelos seus atos. Não é? É só um adendo. O que é necessário é estabelecer a diferença entre, vamos analisar agora, entre religião e religiões. A religião é um sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens falíveis e imperfeitos, como eles próprios, dignas de um certo acatamento. Ali nós vamos analisar que existe também ali a mãozinha da espiritualidade, porque tem ali um certo acatamento pelo sopro da inspiração superior, que as faz surgir essas religiões, para que acorde a humanidade. São como gotas de orvalho celeste, misturadas com os elementos da terra em que caíram. Mas ainda, infelizmente, muitas delas desviadas do bom caminho, pelos interesses materiais, pelo poder, pela ambição dos seus expositores. O sentimento religioso é a base de todas as civilizações. A moral religiosa deverá inspirar
a formação do caráter e do instituto da família. A civilização sentiu, através do tempo, a necessidade da prática evangélica. Teve a sede do Cristo, das palavras do Cristo, fome de ideal cristão. E diante deste surto de fé, surgiu Jesus, dos escombros em que foi mergulhado pela teologia do clero. Aí, o dogma conhece o seu fim. Com o advento das verdades da Boa Nova. E é para esse movimento grandioso do porvir que os mortos vêm dar as mãos a todos os vivos da terra, a todos os vivos de boa vontade, que tem vontade de progredir, de caminhar, se despojar de todas essas imperfeições que ainda traz consigo. É para isso que esses espíritos vêm, para que nós possamos sacudir o pó das imperfeições. Aquelas ideias de que existe uma justiça que estaria estabelecida para poder premiar os bons e castigar os maus, é que formou a tradição através do mito, criou a visão terrível do Tártaro entre os gregos, do inferno entre os povos e ao mesmo tempo do Olimpo, mas também das plenitudes eternas. E foi através dessa tradição do céu e do inferno, desse inferno pagão, que muitos creem até hoje. É natural que a criatura humana tenha medo da morte, pelo representar do chamado desconhecido. E graças a esse instinto básico de preservação da vida, mas com a morte, como a morte é inevitável, surge assim as interrogações do que acontece após a morte. Se é que a vida continua e a velha tradição criou o pensamento mitológico, muito bem representado nas discussões de Fénelon, no pensamento de Homero e de Virgílio, aquelas punições terrificantes, monstruosas, que eram expressões do conflito entre as criaturas humanas para poder representar uma divindade
que fosse também antropomórfico. O tempo passa. E como passa? Né? E como o tempo passa, ele aguarda que as igrejas se transformem, guardando simplesmente dos exemplos terríveis das revoluções, as guerras santas, onde espíritos sacrificados em nome de Jesus, que somente tinha dentro da alma como objetivo amar a humanidade toda, não fazendo diferenças entre nenhum dos seus irmãos. Ensinar que viemos da mesma essência. Viveremos inúmeras reencarnações e que o poder da Terra é transitório. Responderemos pelos atos praticados para atingirmos a morada do Pai. Através da história, que eu tive que encurtar muito, porque senão eu ia ficar aqui horas e horas e vocês iam bater. Através da história, percebemos os laços que ligam as gerações para a evolução do planeta. E muitas vezes, o palco das civilizações modificado, sofrendo profundas renovações em todo o seu cenário. Mas os autores são os mesmos, caminhando nas lutas em busca da evolução. Nosso cenário muda, nós vivemos, reencarnamos, mas simplesmente nós somos aqueles mesmos espíritos de outrora, que matamos, que prejudicamos, que não vacilamos em prejudicar a quem quer que seja, que nós éramos os doutores da lei, que nós usurpávamos a vida das pessoas sem pestanejar. E hoje estamos aqui, com outro cenário, em outros corpos, mas somos os mesmos, respondendo pelos nossos atos. No princípio, o homem sentia a necessidade da descoberta da natureza. Posteriormente, da razão. E com a sua maturidade espiritual, foi conduzida para a Grécia e posteriormente para as organizações
romanas e com Jesus, a eterna mensagem do Evangelho, ligando o homem ao mundo espiritual através dos ensinamentos divinos. Mas a pureza desses ensinamentos do Cristo, assim que retornaram à pátria espiritual, os apóstolos do Mestre perceberam todo o seu trabalho e Jesus ainda percebeu que o assédio das trevas invadiu o coração dos homens, surgindo ali a falsidade, a má-fé, se adaptando às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando todos os princípios para favorecer os interesses do poder, sendo muitos irmãos trucidados pelas multidões delinquentes. Desta forma, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, sem coragem de acompanhar o homem físico na sua marcha para a estrada do conhecimento. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores, de todos esses valores humanos. E o Cristo, em sua infinita misericórdia, enviou o Consolador, conforme havia prometido, para o amparo do mundo neste século de declives da história. O Espiritismo é o Espiritismo que é o consolador da sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, indicando ao homem o verdadeiro caminho para a evolução. E podemos ler nas belas páginas das obras de Allan Kardec, No Céu e o Inferno, as sublimes revelações e esclarecimentos da doutrina espírita, que é o Consolador que Jesus prometeu à humanidade. Espiritismo, uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma
propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Questionar, refletir, compreender o pensamento, a forma como pensar. Aí está a filosofia. Trabalhemos por Jesus, ainda que as dificuldades, as provas possam surgir. Nós não vamos estar jogados na arena para ser triturados pelos leões, mas nós estaremos sendo devorados pelos pensamentos negativos que nos envolvem constantemente. É contra isso que nós temos que lutar. Se somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos desse grande mestre, vamos fazer a nossa parte, revendo, pois então, revendo todos os quadros da história do mundo, lembraremos sempre da misericórdia do Pai e procuremos fazer a nossa parte. Ser espírita. O que é ser espírita? Será que nós já refletimos sobre isso? Ser espírita é ser cristão verdadeiro. É deixar os dogmas de reencarnações passadas, aquelas adorações que fazíamos. É viver o Evangelho, é ser justo, é ser verdadeiro, é ser simples, é buscar no núcleo, lá no núcleo da nossa substância, os nossos verdadeiros valores, os nossos valores reais, trazendo à tona para apagar, anular as inferioridades. É não querer ser destaque, porque Jesus não foi. Ele não foi destaque quando ele passou pela terra. Ele simplesmente ensinou o amor. Quando ele passou entre nós, ser espírita é termos Jesus dentro da alma, termos Jesus como exemplo. É difícil, mas nós precisamos nos esforçar para isso. É por isso que nós fomos chamados pela doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, que é essa doutrina lítima, maravilhosa, que nos rasga o verbo de cima a baixo e nos mostra a verdade pura, crua e nua,
aonde nós devemos melhorar, que nós, somente nós, somos responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco. Ninguém é responsável. Eu não tenho que culpar ninguém pelos meus erros. Só eu sou responsável por tudo isso. Meditemos sempre, nas palavras filosóficas ditas pelo maior filósofo da história humana. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus, o maior filósofo de toda a história. Muito obrigada a todos e me perdoem se eu não pude completar tudo aquilo que vocês merecem. Muito obrigada.